E aí, Diego? Agora sim. Agora tá na tela, né? Agora tá com dificuldade. Ao vivo é assim, cara. De vez em quando a gente tem que buscar de alguma forma para voltar. Cai a É. internet, uma coisa acontece. Ainda bem que a gente testou antes, né? A gente testou antes, né? É verdade. Isso aí. Diego, olha só, tem um pessoal aqui, ó. Júlia, aqui minha mãe, Gustavo, Rick. Cara, tem bastante gente aqui, ó. Ivan, Roberto. Nossa, tem bastante gente aqui já. Bom, vou te apresentar aqui, Diego, o pessoal, que a gente já tem aqui 5 minutinhos de live. Para quem não conhece, esse é o Diego. Diego, nosso amigo despachante. Diego tem uma empresa de legalização de documentos. Diego presta serviço para várias empresas, é um dos melhores despachantes aqui da região. Eu estou trazendo o Diego aqui nessa live de hoje para ajudar as pessoas que têm dificuldade com o documento, que têm alguma dúvida, que têm alguma pendência. E eu considero a documentação a parte mais importante do veículo. Estou trazendo aqui um especialista para poder falar sobre essa parte que eu considero a mais importante. Diego, fala aí para o pessoal que não te conhece, se apresenta aí que eu vou depois em seguida fazer as perguntas aí para você poder ajudar a turma aí, tá? Tranquilo. Então, meu nome é Diego, como o Léo já falou aí, sou despachante e documentalista. Atuo na área do Detran, mais especificamente como documentação de veículo. E hoje eu recebi esse convite aí do Léo, nosso amigo, para a gente estar esclarecendo aí algumas dúvidas, abrindo a mente aí das pessoas, tentar resolver de alguma forma aí, espero ajudar aí as pessoas que estão aí assistindo a gente. Com certeza vai ajudar muito. Quem não tem problema com documento, né? Ou que já não Quem não teve, é porque não teve carro. é porque não Diego, teve carro. olha só, eu queria fazer algumas perguntas antes, mas lógico que a gente vai ter que entrar no assunto da pandemia em algum momento, mas antes eu queria focar nas questões de veículos, de documentação, que eu sei que são assuntos que são para sempre, né? E a questão da pandemia é um caso pontual. A primeira questão, Diego, que eu queria te perguntar é a pessoa que está começando a buscar um veículo, né? E ela encontra um veículo, ela está disposta a comprar e ela começa a ter dúvidas com relação à documentação e com relação a débito, IPVA, multa, restrição judicial, sabe? São tantas coisas que podem perturbar uma boa documentação. E eu queria que você falasse aqui, nesse primeiro momento, o que uma pessoa deve fazer para se precaver de algum problema com débitos ou com restrições que o veículo possa ter. Na verdade, a pessoa tem que, antes de mais nada, comprar um veículo, ela tem que buscar um especialista, um despachante, alguma empresa que preste serviço para poder estar sempre olhando multa, IPVA, DPVAT. Se o carro, como você falou, tem restrição judicial, se não tem, se tiver restrição judicial, aí seria só com o advogado para poder resolver, tem que ver se vale a pena ou não pegar um carro com restrição. Normalmente, dos casos, não vale a pena, né? Lógico que não, ninguém quer essa dor de cabeça. Então, assim, você tem que buscar um profissional, tem que fazer um checklist, como a gente diz, para poder buscar todas as informações do veículo, até para você não ter a surpresa lá na frente. Você compra um carro hoje, e aí amanhã você não sabe que tem esse débito. Imagina, e é uma multa de lei seca, que é quase R$ 2.000. Então, assim, é bom você sempre dar uma olhadinha antes com alguém que saiba consultar, com alguma empresa, para você não ter essa surpresa lá na frente antes de comprar um carro. Porque acontece muitas pessoas comprarem carro, achar que não tem multa, não tem nada, compra assim, sem ver, e na hora de fazer uma transferência é obrigado a pagar a multa e a pessoa não sabe que tinha aquela multa, apareceu depois no sistema, então é sempre bom dar uma olhadinha assim. Então, a participação de um especialista, quando é entre particulares, é fundamental, né? A gente sabe que também tem a questão da dívida ativa, né? Que ela sai do Bradesco, às vezes de multa de Polícia Rodoviária Federal, que também não está no Bradesco, né? O banco daqui do Rio não está no sistema bancário para pagar, ou aquelas multas que ainda não tem data de vencimento, né, Diego? Também não estão disponíveis Isso. para visualização.
Eu concordo São contigo. chamando aquela multa Renainf, né? Que é a multa federal, que às vezes não aparece para a gente no Bradesco, aí a pessoa acha que está ok, está tudo certo, e na hora de agendar, deixa agendar o veículo e bate na trave na hora de fazer a transferência. São aquelas multas federais, exatamente são essas multas aí. A gente não sabe na hora, entendeu? Então, no caso, a sua empresa presta esse tipo de serviço de levantamento de veículo para quem está fazendo operação entre particulares? A gente levanta tudinho. A pessoa manda foto do documento, uma placa, um Renavan. Só com esses dados a gente já consegue fazer todo esse levantamento. Multa, IPVA, se tem dívida ativa, se tem multa na federal, justamente para não ter esses problemas lá na frente, né? Porque muita gente às vezes só olha no Bradesco, não está no Bradesco, está tudo certo, agenda e bate na trave ali na frente. Então, a gente faz esse levantamento todinho antes para a pessoa ficar resguardada. Sim, com certeza. Até porque ela precisa, na sequência, transferir, né? Aí eu queria ver contigo, Diego, a segunda questão. Essa parte é fundamental. Um bom levantamento do veículo é fundamental, porque na sequência a pessoa pagou, ela tem que transferir, né? Isso. Diego, com relação à transferência de propriedade, né? Aí tem duas questões. Eu vou colocar primeiro a questão do vendedor, né? E aí depois a gente fala com relação ao comprador. Porque é uma operação simultânea, mas um se desfez do veículo e o outro adquiriu. Para a pessoa que vendeu o veículo, Diego, vamos colocar... eu sei que esse assunto é vasto, tá, Diego? Se você puder trazer pelo menos os assuntos principais, a pessoa vende o veículo, vai no cartório e tal, e não comunica a venda, por algum motivo. Isso assim, é uma coisa que não pode acontecer jamais. Mas, Diego, qual a recomendação que você dá para o vendedor no momento que ele está fechando o recibo para quem está comprando? Na verdade, a comunicação, se não é um dos principais, na verdade. É uma coisa que causa muito problema para a pessoa que está vendendo o carro, muito mesmo. Olha, que tem de cliente que me liga, eu vendi meu carro, mas não tem mais contato com a pessoa que eu vendi. E a pessoa não transferiu o carro até hoje. Está chegando multa para mim. Assim, basta fazer uma comunicação de venda. É uma coisa simples. Você vai no cartório com o comprador, o vendedor e o comprador, você vai reconhecer a firma, vendedor e comprador. Pede para autenticar cópia do recibo. Se pediu para autenticar cópia do recibo, vai ao Detran, comunica a venda, não paga nada. Pô, é uma coisa que não vai te dar problema na frente. Porque imagina, a pessoa sumiu, vamos supor, o comprador vendeu o carro, a pessoa sumiu, não transferiu o carro. Além das multas que podem chegar para a pessoa, ela pode perder a carteira, a pessoa pode atropelar alguém, a pessoa pode o carro pode ser roubado, atropelar alguém, usar em roubo, e está no nome da pessoa que não comunicou a venda, vendeu o carro. Então, assim, comunicação de venda é uma coisa que não pode deixar de fazer. Eu falo para os meus clientes, vendeu o carro, comunica a venda, porque o que te resguarda de lá na frente, assim, você tira totalmente a tua responsabilidade, entendeu? Da comunicação. Assim, é uma coisa simples que muita gente ainda deixa de fazer a comunicação de venda e depois dá esses problemas aí na frente, que aí às vezes não acha a pessoa e aí já era. Depois não achar a pessoa para depois resolver o problema, não consegue mais tirar uma segunda via, porque já não tem mais o carro, e aí vira uma bola de neve. Não, e às vezes a pessoa que comprou não transfere e passa para uma terceira pessoa, e aí um já perde o elo com o outro. Realmente, não comunicar a venda é ficar exposto a tudo isso que você falou. E acontece muito isso, Léo. Assim, é muito comum esse aí. Isso que você falou, a pessoa transfere o carro, não transfere o carro, passa para terceiro e assim vai, ninguém transfere. E isso está no nome da pessoa que vendeu o carro. Se ela tivesse comunicado a venda, se transferiu, se não transferiu, está comunicada a venda no Detran, não vai chegar mais multa, vai tirar a responsabilidade dela. Isso aí é fato. E aí a gente falou dos riscos do vendedor, né? Agora eu queria que você falasse dos riscos do comprador. Por exemplo, a pessoa que comprou o carro e também o que ele deve fazer imediatamente para se resguardar? A propriedade, né? Ele comprou um bem, a gente sabe, só é dono quem vai lá e transfere. Quais os riscos que essa pessoa corre? Eu sei que também é vasto, né? É justiça, pode haver penhora, enfim. Eu queria que você falasse quais os riscos que o comprador, Diego, corre
por também não levar o carro ao Detran e passar para o nome dele. E além desses problemas que você citou aí, assim, tem aquele prazo dos 30 dias, todo mundo sabe, né? Ou a maioria sabe, dos 30 dias. Então, o ideal é o quê? Pegou o carro, reconheceu firma, paga o DU, agenda a vistoria e transfere. Não transferiu, tem o prazo dos 30 dias, que gera aquela multa de recibo que todo mundo sabe, são R$ 195, 5 pontos na habilitação da pessoa. Sim. Além desses problemas de justiça, a IPVA que vai gerando, a pessoa não transfere, vai gerando dívida. Então, assim, transferir o carro o mais rápido possível é essencial. Porque muita gente também confunde, Léo, esse prazo dos 30 dias. Os 30 dias, assim, não que a pessoa tem 30 dias para transferir o carro. Ah, tem que transferir o nome. Você tem 30 dias para poder agendar a vistoria, entendeu? Assim, para marcar. Então, assim, você tem tempo. Então, não tem por que não transferir o carro. Né? É verdade. Não, e assim, eu tive já uma situação em que uma pessoa comprou o veículo da outra e não transferiu. E você sabe que às vezes a pessoa não tem a preocupação da documentação, Diego. As pessoas às vezes se preocupam com o veículo e não se preocupam com o documento. E aí não paga, como você falou. Só que como o veículo está em nome do vendedor e o vendedor não comunicou venda e o comprador não transferiu, se, por exemplo, o vendedor tem algum problema na justiça, a justiça pode ir atrás desse bem, né? Uma vez que ele não foi transferido. Isso aí. E não está com comunicação de venda, né? Então, essa história de comunicação. Não está com comunicação de venda, está no nome da pessoa. Se o carro entra em justiça, entra em penhora, bloqueia o carro, e aí que não faz mais nada no veículo. Não faz transferência, não faz a vistoria. E o carro fica aí preso sem poder resolver a documentação por causa do vendedor e por causa que ele não transferiu o carro, entendeu? Então, assim, é importante já tirar do nome da pessoa já e deixar no seu nome. Isso é super importante. Não, eu concordo com tudo que você está falando. E aí, o que acontece, Diego? Eu queria que você deixasse aqui um comentário do seguinte: essa pessoa, o vendedor agiu certo, ele comunicou venda, o comprador agiu certo também, foi lá e transferiu. Né? Agora a gente sabe que não basta isso, né? A pessoa também tem que ter a disciplina de fazer isso anualmente, né? Diego, o que uma pessoa precisa anualmente para estar com a sua documentação em dia, para poder ir lá, fazer a vistoria? Eu sei que o veículo ele sofre uma vistoria no posto presencial, eles checam a documentação, checam o veículo. O que o proprietário precisa, Diego, para todo ano chegar no posto e conseguir fazer a sua vistoria e tirar o documento anual em dia? Na verdade, está até mais fácil para a pessoa que está fazendo a vistoria todo ano, né? Porque não está precisando, na verdade, nem fazer a vistoria. Está precisando da transferência, que tem que fazer a vistoria no imposto, né? Então, tem por que nem fazer a vistoria, licenciar teu documento. É só pagar o IPVA, DPVAT, o GRT, que é R$ 5, agendar o carro e só ir lá no Detran, ou Poupa Tempo, buscar seu documento. Não precisa levar carro, não precisa fazer vistoria, então não tem por que, assim, deixar de fazer, licenciar seu veículo todo ano, entendeu? Não tem porquê, porque a vistoria mesmo está mais na transferência, né? Sim, e Diego, qual é a data limite? Eu sei que com alguns anos você não precisa ir com o carro posto, né? A partir de quanto tempo de uso o veículo se torna obrigatório fazer vistoria presencial? A de licenciamento? 5 anos. São 5 anos. 5 anos, assim, você não precisa fazer. Mas agora também não faz vistoria. Então, antes, quando fazia vistoria, eram 5 anos. Mas agora é só pegar o documento, entendeu? Então, não tem. Qualquer carro, antigo ou não tem vistoria. Mais presencial. É por conta da pandemia ou porque mudaram as regras de licenciamento anual? Não, mudaram as regras de licenciamento. Antigamente, quando fazia licenciamento anual, teria carro com 5 anos de uso, não era obrigatório ir para o posto para fazer vistoria. Agora, com a mudança, já teve um tempinho que mudou, licenciamento anual não precisa mais fazer vistoria, e a pessoa só agenda o carro e leva o documento original, o último licenciamento, ou o recibo de compra e venda original, ou qualquer poupa-tempo, ou posto de vistoria do Detran, mas não é necessário levar o do carro no posto para fazer. Então, outra dúvida que eu tenho é com relação a essa placa Mercosul, Diego. Isso aí é uma coisa que vai e volta, a gente não fica refém disso, né? Por exemplo, a pessoa tem um veículo, ela comprou ele zero e ele fez o emplacamento
e ele não botou a placa Mercosul na época. E agora ele está fazendo o licenciamento anual. Eu queria que você falasse, Diego, para as pessoas, se está obrigatório, se não está obrigatório, se está condicionado na transferência de propriedade, e fala sobre a questão da placa Mercosul, para as pessoas poderem saber o que é obrigatório ou não. A placa Mercosul, você é obrigatório a botar a placa Mercosul quando? Você faz a troca de jurisdição, troca de município. Quando você é obrigado a mexer na placa, e a sua placa é antiga, aí você é obrigado a botar a placa Mercosul. Agora, quando você vai fazer uma transferência, vamos supor, a transferência está no nome do cliente, é Rio. O cliente ainda mora no Rio, não vai mudar a placa, não vai mudar nada. Ele não é obrigatório. Se ele não quiser pagar a placa, ele não é obrigatório a pagar a placa, entendeu? Transferência Rio, Rio. Ele é obrigatório se ele for trocar município, jurisdição, ou se ele quiser trocar a placa mesmo. Aí, se ele quiser pagar a placa, o Duda de placa, ele pode botar na transferência Rio, mesmo sendo Rio, ele optar por pagar Duda de placa, ele pode pagar. Mas não é obrigatório. Entendeu? Só quando você faz a transferência de jurisdição ao município. Tá. Diego, e outra questão. A gente já falou do veículo, o seminovo sendo vendido, sendo comprado. Eu queria agora falar do veículo 0 km. A questão do emplacamento, né? Existe aquela questão que você não pode transitar com veículo sem placa, enfim. Eu queria que você falasse se é obrigado ou não botar a placa Mercosul, a placa nova, e o que a pessoa pode, o que ela não pode fazer enquanto o veículo não está com o emplacamento feito, depois que ela comprou um carro zero. Se ela pode andar, se ela não pode, se ela pode ir para outro município. Como é que fica essa questão do carro zero antes e depois do emplacamento, Diego? O carro zero já sai com a placa nova Mercosul. Ele recebe a nota fiscal, antes dele emplacar, ele pode andar sem a placa com a nota fiscal e a identidade dele no município do Rio de Janeiro. Ele não pode sair, pegar a BR sem placa, isso não, mas com a nota fiscal, 15 dias ele rodando aqui, ele pode estar andando tranquilamente, entendeu? Mas ele tem um prazo, são 15 dias. E agora com essa pandemia aí, eles não estão implicando com carros que estão sem placa, eles estão deixando, o Detran liberou, assim, para poder andar tranquilamente sem placa, mas tem que estar com a nota fiscal e tem que estar com a identidade. Aí eles não estão implicando com o pessoal que está sem placa, não, nessa pandemia, não. Então, Diego, eu tô te fazendo outras perguntas, que quando a gente entrar nessa questão da pandemia, eu sei que a gente vai avançar e vai ficar nisso, né? Então, eu queria saber agora com relação às questões dos gravames, né? Eles não entendem muito a questão da alienação, né? Eu queria que você falasse só esse detalhe, Diego. A pessoa, às vezes, ela faz um refinanciamento no veículo, às vezes ela troca de banco, enfim. Quando a pessoa compra um bem e ele compra com financiamento, às vezes ele não transfere o carro e quita o financiamento. Mas a gente sabe que o gravame, ele precisa ser trocado no Detran e fica condicionado a esse serviço, né? Eu queria que você falasse sobre isso, Diego, para ajudar as pessoas que às vezes compram um veículo e a agência financia e o documento não está aberto, aí bota gravame e fica aquela confusão. Para ajudar pessoas que estão com o documento preso nessa situação, o que você diz? Qual o processo certo para isso, Diego? Isso aí é complicado, hein, Leão? Isso aí eu que sei. Baixa gravame, vai, não vai, volta gravame. A Érica sofre lá na loja. Então, o que acontece? Então, quando a gente compra um carro e é financiado e não transfere o carro, tem bancos, né, que eu sei que não baixam o gravame se você não transferir, não é isso? Então você financiou o carro e a pessoa não transferiu o carro. Calma aí. Transferiu o carro. A pessoa tem que... Calma aí, só um minuto. Você transferiu o carro. Rapidinho. Só um minuto. Pera. Ai, mordeu meu filho. Vamos lá. Desculpa aí. Isso é o que eu te perguntei, a questão do gravame, porque realmente o gravame fica no sistema. Aí fica a informação de gravame. E o banco não cancela mais gravame, né, Diego? A gente sabe que o banco não tem essa opção.
Aí tem Então, que o banco não cancela. baixar o gravame depois, né? Então, o banco não cancela o gravame. Então, o cliente tem que transferir o carro para poder, assim, o banco baixar o gravame e aí incluir o novo financiamento. Senão, a gente não consegue fazer a transferência. Sim, Entendeu? sim. Então, Diego, outro assunto que eu considero assim importante, em seguida eu vou entrar na questão da pandemia, né? Que a gente está nesse momento, precisa falar sobre isso. Mas a importância, Diego, eu queria que você falasse aqui, do CRV, né? As pessoas, elas costumam andar com o documento de porte obrigatório no veículo e o documento, o famoso CRV, que é o documento de compra e venda, né? Que assim a gente chama no mercado. As pessoas guardam em casa. Às vezes está em nome de um banco, né? Às vezes é um leasing, às vezes está em nome da pessoa. Mas nós sabemos, né, Diego, que às vezes perde, né? E às vezes perde, a pessoa só descobre que perdeu ou quando está negociando, ou quando teve uma fatalidade, o carro foi roubado e a seguradora pediu. Enfim, Diego, me fala sobre essa questão do CRV. O que pode, como a pessoa deve cuidar dele e o que acontece, né? Quais são os riscos que ela corre quando ela perde esse CRV? O CRV, na verdade, é o principal documento do veículo, né? Sem ele, você não consegue fazer nada no carro. Assim, a pessoa tem que guardar esse CRV bem seguro, porque sem o CRV, se você perde o CRV, você olha a dor de cabeça que você tem lá na frente. Você tem que tirar uma segunda via, contratar despachante. Se o seu veículo é roubado, olha a dor de cabeça que vai dar se você não tem um CRV. A seguradora precisa do recibo de compra e venda. Se você não tem mais o carro, como é que você vai fazer? Se você não tem mais o carro, você não tem o recibo para mandar para a seguradora. Então, são N problemas que a pessoa... É uma coisa que a pessoa tem que guardar, tem que ter cuidado com o CRV. E, assim, sem contar que o CRV que é tudo no carro. Você tem que fazer a transferência. Para você passar por vender o carro, você precisa do CRV. Então, o CRV é um documento que é o mais importante aí do veículo, na verdade. Tem que ser guardado junto com os documentos pessoais, né? Não pode dar de... E tem gente que guarda tão guardado que acaba perdendo. Então também não é para guardar tão guardado assim, né? É verdade. Ficou naquela gaveta e ninguém acha, né? E só descobre quando vai vender ou quando precisa para alguma emergência, né? Tem recibo, filho, não faz mais nada. Fica preso, é verdade. E aí a gente sabe que pode ocorrer outras coisas. Então, Diego, quando isso acontece, tá? Qual é o tipo de situação que a pessoa pode fazer? Por exemplo, uma situação bem, bem grave. A pessoa teve o carro roubado, né? Aí ele vai buscar a indenização da seguradora, a seguradora pede o CRV fechado, o nome da seguradora, e ele perde o CRV. Como resolve isso, Diego? Então, na verdade, assim, tem casos e casos, né? Tem vezes que dá para a gente resolver através de despachante, mas tem vezes que, assim, é meio complicado de resolver. A seguradora, ela precisa do recibo. Na sede do Detran, às vezes a gente consegue tirar uma segunda via sem o veículo. Porém, sem o carro fica meio difícil, meio complicado de tirar. Precisaria ter o decalque, chassi, entre outras coisas aí. Então, fica meio complicado. Só pelas... Entendi. Não, isso daí é uma coisa realmente complicada, que a pessoa vai ter que envolver advogado, enfim, a gente sabe da importância de manter o CRV ali guardado em ordem. Mas, Diego, eu queria fazer aqui uma consideração, né? A gente está desde março com essa questão da pandemia, né? E os serviços do Detran foram interrompidos. Aí, nesse meio, pessoas compraram, pessoas venderam, documentos de habilitação foram vencidos, enfim, ficou meio complicado. Eu queria saber uma coisa, Diego, com relação... São várias perguntas. A primeira é com relação aos prazos. As pessoas têm lá documentos que já estão vencidos, né? O que as pessoas precisam se preocupar nesse momento, Diego, enquanto os serviços ainda não voltaram e datas já foram perdidas? Assim, tem serviços que o Detran ainda está fazendo, que é o licenciamento anual, mas o Detran prorrogou, assim, o prazo das vistorias, então não tem nada vencido agora, no momento, o Detran prorrogou. Transferência realmente não está fazendo,
mas as pessoas não. Vou puxar aqui o Diego de volta, que o Diego derrubou. A pandemia derrubou o Diego. Vou puxar ele de volta aqui. Foi falar. Léo? Fala, Diego. Foi falar da pandemia, caiu. Hã? Foi Fala, caiu. Ele tava falando, caiu, Mas fala pra então, gente. eu tô falando. O Detran, na verdade, ele prorrogou, né, os prazos de licenciamento. Então, não tem documento ainda vencido. Transferência está fazendo, assim, não está fazendo, mas também eles não estão implicando com o pessoal na rua, que não vai gerar multa de recibo. As pessoas que estão com o recibo fechado desde 19 de fevereiro para cá, o Detran suspendeu essa multa administrativa, né, que são os 195 e 5 pontos na carteira. Então não está fazendo, não vai gerar multa, as pessoas podem ficar despreocupadas quando voltar a fazer a transferência. O Detran já avisou, vai abonar essa multa e ninguém vai ser penalizado. Então, assim, licenciamento anual está fazendo, assim, a pessoa se quiser só pagar os débitos, agendar, está dando para fazer. Tem alguns outros serviços que está dando para fazer pelo despachante na sede, algum troca de categoria, inclusão de NV. O único serviço que está parado, na verdade mesmo, é a transferência e segunda via, que no momento não está fazendo, mas ninguém vai ser penalizado com aquela multa de 30 dias, não. Então, Diego, eu queria fazer uma outra pergunta também relacionada à questão da pandemia, né? Tem pessoas que realmente têm um risco maior, né? A gente escuta, não é fato, né, que pessoas com mais idade, às vezes com alguma comorbidade, está mais exposta à questão da pandemia. Mas são pessoas que também estão comprando e vendendo veículos, né? E tem serviços que são presenciais. Então, eu não sei, Diego, é sua opinião, eu sei que você também não tem essa informação, porque o Detran está se adaptando a isso, tá? Mas, por exemplo, pessoas que compraram um veículo antes da pandemia, mas tem que fazer transferência de propriedade, tem que trocar placa, e se encontram nesse grupo de risco, ou algumas pessoas que não querem se expor porque tem grupo de risco em casa. Você já escutou, tem alguma coisa acontecendo no Detran com relação a isso? Porque a gente sabe que isso pode se estender até o final do ano. E como é que fica essas pessoas que, por algum motivo, não podem ou não querem se expor ao serviço presencial? Na verdade, assim, o Detran ainda não se manifestou em relação às transferências, né? Eles falam que não tem previsão, não tem prazo. Eles até, assim, falaram alguma coisa que possa ser que faça pelo despachante a transferência através na sede, sem ter que levar o carro no posto, o despachante dando entrada na sede do Detran. Mas, assim, ao certo mesmo, ninguém sabe como é que vai ficar quando voltar, né? O Detran está voltando gradativamente, aos poucos retomando as atividades, então, sim, espero que não deve ser o normal, mas deve voltar aos poucos. E as pessoas que estão no grupo de risco, né? Assim, Vamos puxar o Diego de novo. O Diego está caindo aqui de vez em quando. Vamos lá. Deixa eu puxar o Diego para ele falar aqui da galera da Covid. Pessoal que está preocupado com essa questão do posto, né? De ir no posto e se contaminar. Deixa eu pegar o Diego aqui novamente. Isso é um assunto sério que a gente tem que trazer para a pauta. Tem pessoas que estão com a documentação pendente, estão com algum tipo de serviço pendente, que precisam da regularização do veículo e não estão dispostas a correr risco, né? Então, eu não sei se o Detran vai abrir algum tipo de serviço para esse tipo de público, né? Mas é fato que não há como ignorar isso, né? Deixa eu puxar o Diego aqui novamente, para ele poder falar sobre isso. fala, Léo. Pô, então, Tá saindo tudo. não, sem problema. A gente está falando, Diego, para esse público, né? Eu sei que não tem nada oficial, mas eu sei que você, como está no meio ali, de vez em quando pode escutar alguma coisa que está sendo feita, né, para proteger esse público que tem essa questão da Covid aí como ameaça, né? Então,
O Detran, assim, como eu estava falando, o Detran ainda não se manifestou das transferências. Assim, se vai voltar, se não vai voltar. Eu escutei falar, assim, estão falando, né, não é nada certo, que a transferência pode ser que seja feita através do despachante na sede do Detran. Que aí não vai, no caso, não vai ter a vistoria, no posto de vistoria, o despachante vai dar a entrada na sede, vai pegar o documento e ficar pronto. Mas isso aí não é nada certo, não é oficial. Então, assim, o Detran está voltando aos poucos, a retomada gradativamente, já tá eles falam que estão na segunda fase, mais de visão. Então, caso volte a fazer transferência presencial, esse pessoal que está no grupo de risco, né, da Covid, sim, uma solução também é contratar um despachante, né? Agenda na matrícula do despachante, a pessoa não precisa ir, tá presente no posto, mas alguém tem que levar o carro para ela. Se tiver alguém para levar o carro para a pessoa, entendeu? Agendando na matrícula do despachante, a pessoa não tem necessidade de estar lá exposta, estar lá, dá para a gente resolver tranquilamente, mas assim, não tem nada certo ainda a transferência, eles não falaram, não tem previsão de volta. Segunda via transferência, por enquanto, está parado. Mas vamos torcer, né? Que pelo menos, se der a entrada pelo despachante na sede, não tem a necessidade do usuário estar no posto, o carro está indo, então já daí. Que a gente sabe que tem um grupo, né, que tem essa questão. E a parte do documento, ela ainda é mais complicada, porque geralmente a gente tem que levar as pessoas para dentro daquelas instalações, né, onde faz emissão de documento. E E vive aí lotado. é complicado, né, porque a pessoa ela vai, faz a vistoria já na linha, de repente ela nem desce do carro, mas em seguida tem que ir lá fazer a emissão do documento e é um ambiente fechado, enfim, é complicado isso aí no dia. É complicado. E, e ali é aglomeração, né? Porque está sempre cheia aquela parte ali. Então, realmente, não dá para a pessoa agendar, ser como antes, aqui agora, assim, abrir tudo, vamos fazer transferência, realmente não dá. Assim, mas se for essa solução aí de, vamos fazer transferência através do despachante na sede, não precisa usuário ir, não precisa carro ir, assim, já vai ajudar bastante, né? A população aí e vai ficar bom. Eu penso assim que o ideal é que o Detran ele pense muito nessa parte, né, na turma que tem risco de se contaminar e oferecer alguns serviços presenciais. Eu não sei se poderia tirar alguns serviços presenciais para serviços que o despachante possa fazer um atendimento ou destacar alguém do Detran que faça isso delivery. Eu não sei como pode ser, mas é importante trazer esse assunto, né, Diego, à discussão, para que as pessoas não fiquem com a documentação presa. Porque a gente está falando aqui justamente de como manter a documentação do veículo em dia. Né? Aí vem surge uma pandemia que traz risco a uma turma grande de pessoas, um grupo grande de pessoas, né? E essas pessoas podem ter o seu documento ali bloqueado e também não querem ao posto correr risco. Entre o documento e o Isso. risco, a pessoa fica com o documento do jeito que está. Né? Então, a gente está tentando trazer aqui esclarecimentos para as pessoas poderem não correr risco e ficar com a documentação em ordem. O que Então, com relação a isso? O que você entende, o que você está vendo de novidades que o Detran possa vir oferecer? Então, essa aí, como eu te falei, muitos serviços já estão sendo feitos através do despachante. O único serviço, na verdade, é a transferência e segunda via, que ainda não tem previsão. Esse serviço, através do despachante, inclusão de GNV, licenciamento anual, troca de categoria, se quiser botar placa Mercosul, tudo através do despachante lá na sede do Detran, só com a documentação está sendo feito, entendeu? A única coisa mesmo que não está fazendo é a transferência, que por enquanto não tem previsão de volta, mas se eles quiserem, se eles optarem do jeito que eles falaram que pode ser que aconteça de também ser feito pelo despachante, aí vai ser bom para todo mundo, né? Porque a pessoa não vai precisar ir para o posto, não vai ter carro, vai sair o documento, vai ser feita a transferência, licenciamento anual já está sendo feito também, então assim, só vai ficar pendente aí a segunda via, que aí vamos ver como é que vai ficar também. Se eles derem ao despachante um pouco mais de autonomia, né, nesse período pelo menos, para alguns serviços e não precisar tirar o pessoal de casa, eu acho que seria uma boa. Mas, assim, como é uma questão de Estado, né, é um departamento, a gente tem que esperar a decisão deles. Diego, eu
Eu queria fazer uma pergunta aqui com relação, hoje, a gente sabe, né, a gasolina disparou e as pessoas elas acabam tendo um custo muito alto, né, para deslocamento, e a opção é fazer a conversão do GNV, né? E a gente sabe que hoje as regras para fazer a conversão do GNV é você ir numa convertedora, pagar a conversão e em seguida você sai com o seu veículo funcionando. Mas a parte da documentação do GNV envolve um CSV que se faz lá no estabelecimento lá do Inmetro, né? E em seguida tem que ir ao posto do Detran para fazer lá a validação da conversão. Diego, fala para mim sobre isso. O que a pessoa deve fazer, o passo a passo, para no final estar com a documentação concluída? E o risco que isso pode trazer se ela não fizer o passo a passo que você vai colocar aqui? Então, o primeiro passo, né? Instalou o GNV. Da instalação da GNV, você vai para a vistoria, que é o Inmetro, como você falou, CSV, a homologação. Com a homologação em mãos, nota fiscal do cilindro em mãos, você vai precisar do CRV, que a gente falou que é muito importante, aí, o recibo de compra e venda em branco, né? Por isso que o CRV é a alma do carro. O DUDA, de alteração de característica, e as cópias, identidade, CPF, comprovante de residência. Com essa documentação em mãos, a gente agenda a vistoria. Hoje, na pandemia, está sendo feita através do despachante, não está sendo feita no posto. O despachante pega essa documentação, monta o processo e dá entrada na sede. O documento sai. Então, assim, é muito simples, não tem por que não fazer, e é isso, assim, não tem mais documentação que precisa ser, não precisa agendar, tá? Não é precisa fazer agendamento, é só pegar a documentação e dar entrada. No caso, então, para você fazer a conversão de GNV, se não tiver vinculado à transferência de propriedade, simplificou o processo, eu tenho essa dúvida com relação à inclusão do GNV quando a pessoa não está transferindo propriedade. E quando ela está transferindo propriedade, Diego, como é que é a regra? Existe uma conversão em que você já é dono do veículo e existe uma conversão que você acabou de comprar o veículo e está instalando o GNV. Você pode falar dessas duas questões? Quando você compra o veículo e quando você o quê, Leandro? Desculpa, não entendi. Quando o veículo já está no seu nome, você faz a conversão, e quando você compra o veículo e vai passar para o seu nome, e você também faz a instalação do GNV. Então tem esses dois casos. A pessoa que já está com o veículo em nome dela e a pessoa que ainda vai transferir o veículo. Mas os dois estão colocando o GNV. Eu queria que você falasse dos dois. GNV. Então, o primeiro caso foi o que eu falei agora. Já está no nome da pessoa, eu recebo em branco, documentação não precisa agendar, e está sendo feito assim. O segundo caso, na transferência com inclusão de GNV, já é diferente. Você já vai ter que agendar a vistoria, fazer a transferência junto com a inclusão, fazer aí vai, recibo de compra e venda, o DUDA de alteração, cópia da identidade, CPF, comprovante de residência, documentação do gás, nota fiscal, homologação na validade, agendar a vistoria no Detran. Aí, nesse caso, é feita a vistoria, tá? No Detran. O carro vai passar pelo procedimento de olhar pneu, fazer a vistoria, toda a parte do Detran e emitir documento. No primeiro caso, não. No primeiro caso, já está no nome da pessoa, a pessoa tem que estar com recibo em branco. Lembrando que não pode fazer só a inclusão de GNV com recibo fechado. Isso aí não pode. Então, o recibo tem que estar em branco, pagar o DUDA e dar entrada, que aí já é mais fácil. Não precisa fazer vistoria. Tá. Diego, outra coisa que eu queria trazer aqui é com relação aos veículos, que a pessoa faz alguma alteração, né? E aí, no caso, aquela colocação de banco, né? Quando a pessoa quer botar a mudança de categoria, ou ele quer adesivar o veículo. Enfim, hoje está vendendo muito carro utilitário e a pessoa adesiva o veículo para fazer transporte, né? E outra questão, quando a pessoa precisa fazer uma adaptação no veículo, eu queria que você falasse, Diego, sobre essas transformações do veículo. Como a pessoa deve proceder para quem precisa fazer uma alteração de passageiro ou para a pessoa que precisa fazer uma alteração na carroceria do veículo. O que ela deve fazer para poder legalizar isso? Na verdade, assim, não é muito a minha área nessa parte de alteração, mas assim, você tem que pagar um DUDA de alteração. O banco é um CAT, é um documento que é lá em São Paulo, o CAT.
que você vai fazer, eles vão te mandar a documentação e você vai fazer a parte na parte do Detran. Só que assim, eu essa parte aí eu já não mexo muito, já foge da minha alçada, negócio de botar banco, porque já é com CAT, é lá em São Paulo, é uma documentação específica, entendeu? E com relação, Diego, a quem precisa adesivar o veículo para fazer o trabalho, a pessoa vai agregar o carro numa transportadora e tem que colocar lá metade do carro adesivado. Ele pode fazer o licenciamento normal ou ele precisa fazer algum CSV e legalizar os adesivos do veículo? Não, adesivo não, ele pode fazer normal, isso aí não tem nenhum CSV, nenhum nada para adesivo, não. Isso aí ele pode fazer normal. Fica a critério, ele pode rodar com o veículo e fazer a colocação lá, né? Isso aí ele não precisa, não tem nenhum documento que ele tem que adesivar, nada não. Diego, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, com relação à procedência do veículo. Tá? Nós sabemos que a procedência do veículo ela pode influenciar no valor do veículo. Né? E algumas pessoas elas estão buscando comprar carro em leilão ou em seguradora e compram esse veículo e aí legalizam porque compram um valor mais baixo. E aí depois vem para o mercado para revender esse veículo. Né? As agências, as concessionárias, elas geralmente elas precificam veículos de leilão, veículos que são ex-táxi, veículos que são provenientes de roubo furto, leilões de seguradora, enfim. Em geral, elas precificam para baixo, entre 20%, 30%, 40% do valor normal, por considerarem que esse carro ele tem restrições com o seguro, eles têm restrições com financeiras, enfim, várias restrições em geral. O que você pode aconselhar um particular que está indo comprar um veículo de outro particular, ou até numa agência que não tenha assim, a condução da documentação muito idônea, como é que essa pessoa pode se proteger disso? Sim, na verdade existem empresas, né, que fazem essa vistoria cautelar, né, que justamente para você saber se foi ex-táxi, se foi leilão. Então, assim, é bom procurar uma empresa especializada que existe para fazer todo esse check-up, esse checklist do carro para você não ter surpresa lá na frente, porque muita gente aí compra carro assim em lugares não confiáveis. E já até aconteceu com um cliente meu de ter que comprou um carro em um lugar não confiável, achou que estivesse fazendo um bom negócio, chegou, fez a parte do cartório, reconheceu firma, tudo mais. Quando chegou na hora de bater na seguradora, o carro era clonado, entendeu? Então, assim, era clonado, era um HB20 zero. Então, assim, é importante, muito importante você procurar uma empresa que possa te dar esse suporte, possa fazer esse check-up, esse checklist, que é a vistoria cautelar, que você vai ver se ele foi roubado, se ele foi ex-táxi, se ele já teve colisão. Então, existem empresas aí que fazem isso justamente para você não ter esse problema lá na frente, achando que está fazendo um bom negócio, e, na verdade você está perdendo dinheiro, né? Sim, porque quando a pessoa vai comercializar esse veículo, ela vai ter a precificação do problema para baixo. Né? E, na verdade, ela deveria ter tido essa informação na compra. Né? Se a compra é transparente, se ela é limpa, o vendedor deve informar a ela que a origem do veículo é proveniente de leilão, de seguradora, de se teve roubo furto, enfim, se foi o estágio. Mas muita gente não faz isso não. Eles olham, vê o valor do carro, vende mais barato, acha que está fazendo um bom negócio, e aí na frente que vai numa agência, aí vai vender para uma agência, a agência já tem acesso a isso tudo, e às vezes pega até a pessoa de surpresa, entendeu? Então, assim, é sempre bom você dar uma olhada antes de comprar o carro, ver, puxar, levantar, justamente para não ter esse problema. Não, eu também aconselho muito, para quem vai fazer uma compra entre particulares, levantar a documentação com o despachante, né? E antes de fechar a compra, procurar uma empresa especializada de supervisão de veículos. Tem várias no mercado, né? Busca na internet empresas especializadas em laudo cautelar. Tem várias espalhadas pelos bairros, elas fazem a verificação da carroceria, elas fazem a verificação da numeração do motor, da caixa, elas verificam se teve colisão, se não teve.
e também busca a procedência do veículo, né, Diego? E aí te dá um laudo Isso. dando toda a parte historiada, né? E você sai de lá sem... Dali já você já sai seguro, já sem problema, já sabe que não vai dar problema com seguro. De lá você já vai saber tudo, entendeu? É super importante. Lá você tem um histórico, o passado todo do carro. E aí a pessoa pode pagar esse carro com mais tranquilidade, né? É isso aí. Eu acho que é tranquilo. Diego, olha só, nós temos ainda 8 minutos, tá? Nós estamos chegando no final da live e a gente sabe que com 1 hora a gente, né, o Instagram ele encerra a live. Eu queria saber e deixar você falar à vontade sobre algum assunto que você considera importante, que a gente não tocou aqui na live, e também abrir para as pessoas fazerem as perguntas e tirarem as dúvidas que eles têm. Na verdade, assim, o que eu falei ali, o mais importante o primordial é a comunicação de venda, que eu sempre bato na tecla para os meus clientes, quando eles me ligam. Como vender o carro, comunica a venda. Assim, não sabe o peso que está tirando das costas, no problema que lá na frente pode dar, é justiça, é a pessoa atropelar alguém. Então, assim, eu deixo sempre essa ressalva. Vender o carro, comunica a venda. Comunica a venda. Esse aí que é o meu... que eu tenho para falar aí. Né? E para quem está comprando, você também deixa dica para a pessoa ficar em ordem, qual seria? A dica de ordem é: fechou o recibo, reconheceu firma, paga o Duda e transfere. Não espera 30 dias, gerar a multa, 5 pontos na CNH, às vezes, não, transfere o carro e fica com o carro no nome, tá tudo certo. Faz a legalização, né? Aqui, ó, a Érica, ela tem uma pergunta aqui, que justamente é com relação à pandemia. Tem previsão de voltar a fazer a transferência de propriedade? Como eu falei, previsão ainda não tem, né? O Detran, assim, eles são muito vagos, é de uma hora para outra. Previsão, segunda via e transferência, por enquanto, sem previsão. Mas, como eu falei, pode ser que pinte alguma coisa aí através do despachante, justamente para ajudar a população e não ter que ir para posto, através na sede do Detran. Tá. A F. Salles aqui, ela falou, no momento aqui que a gente estava comentando, da questão da perda do CRV, e com relação à seguradora. Ela comentou aqui que depende da seguradora. Eu acho que o caso era quando a gente falava que complica a pessoa a ser indenizada. Você sabe? Isso. Uma regra... Em relação à seguradora, aí depende. Então, em relação à seguradora, isso aí eu tô por fora, que aí depende da seguradora, como ela falou. Eu não sei como é que funciona cada seguradora, entendeu? Cada seguradora pode ter sua regra, mas basicamente o CRV ele é um condicionante para fazer pagamento. O CRV, sem CRV, a seguradora normalmente não quita o carro, não te indeniza. Eles precisam estar com o recibo fechado no nome, normalmente eles pedem o recibo fechado no nome, entendeu? Por isso que é importante ter o recibo. Vai entrar numa exceção lá que eles devem ter criado para esses casos, mas que já tomou tudo. Aí já eu não sei como é que funciona essa parte aí, seguradora, o que eles exigem para poder fazer quando nesse caso que não tem recibo. O importante realmente, né, Diego, é a pessoa ter o recibo, né? Guardar o recibo para não precisar ter esse susto depois, né? E outra coisa, Diego, que eu queria trazer aqui, só para finalizar, primeiro te agradecer e agradecer o pessoal aqui, tá? O pessoal que está aqui, Gabi, Leandro, Gustavo, tem aqui Oliveira, tem uma turma que está aqui, né? Tem uma pergunta aqui para a gente poder responder, Diego, que é, então, eu comprei o carro em uma agência no final de novembro, sendo que o carro está com a placa de Minas Gerais e até hoje não transferiram para o meu nome. O que devo fazer? Então, primeira coisa, o recibo está em mãos, tem que saber, se o recibo estiver em mãos. O carro é placa Minas Gerais, não tem problema. É pagar o Duda de transferência de placa, agendar uma troca de jurisdição, entendeu? Mas tem que saber, se o recibo estiver em mãos, não tem problema nenhum. Pagou os Dudas, marcou a vistoria, transfere o carro junto com jurisdição e transferência. Não, isso aí é só estar com o recibo em mãos e pagar o Duda e a gente consegue fazer a transferência e ir para cá junto com a jurisdição. Faz tudo numa vistoria só, né? A troca de tudo numa vistoria só, assim,
Porque muita gente, tem que pagar a Duda de transferência. Não, é só o Duda de transferência e o Duda de placa. Se o fake for financiado, o Duda de inclusão de gravame. Estando recibo com a firma reconhecida, sinal público, se o reconhecimento for de Minas Gerais, tem que ter um sinal público. E aí pagou os Duda, é só agendar a vistoria, transferência de propriedade com jurisdição. E aí já sai tudo numa vistoria só, o nome e a placa aqui, bota tudo na hora. Diego, nós temos 3 minutos. Eu queria que você falasse agora como as pessoas podem localizar você. E você deixar aí seu telefone, seu e-mail, seu Instagram, enfim, da forma que você acha mais fácil, as pessoas poderem te contactar para poder fazer aí os serviços. E quais são os serviços que você essa especialidade, né? Queria que você falasse aqui para o pessoal. Minha parte mais é documentação de carro, né? Transferência, carro zero, comunicação de venda, licenciamento. Na verdade, eu estava aqui na Torre do Norte Shopping, né? Mas com essa pandemia aí, aqui no escritório aqui no Norte Shopping, mas com essa pandemia fechou a torre, então eu estou só no home office aqui do lado do Norte Shopping também. E meu telefone aí eu posso deixar com o pessoal, quem quiser entrar em contato e a gente poder ajudar aí, que puder fazer, eu posso deixar meu telefone aí sem problema nenhum. Mas por enquanto, assim, estava no Norte Shopping, mas tive que entregar a sala, que a torre lá do Norte Shopping fechou, então estou em casa. Por enquanto. Tem um e-mail, Diego, que as pessoas possam fazer contato, no Instagram, como é que Tem. Então, meu e-mail é dsx legalizações@gmail.com. Tá? E meu Instagram é Diego Souto 87. Aí, só entrar em contato, eu manda um zap, eu deixo meu telefone, e aí a gente vai se falando aí, e da melhor forma possível tentar ajudar o pessoal. Beleza. Não, vai ter muito trabalho, Diego, porque tem muita gente aí com pendência de Detran, enfim, a gente sabe que isso aí vai ser trabalho para daqui para o final do ano que não vai faltar, né? Bom, gente, eu queria agradecer a todos que participaram, agradecer o Diego que veio aqui trazer os esclarecimentos para vocês, desejar uma boa noite para todo mundo. E, Diego, muito obrigado aí por ter participado, pode se despedir. Valeu, Léo. Desculpa aí qualquer coisa aí, essa primeira live aí, eu fico meio tenso aí, mas desculpa aí qualquer coisa e obrigado pela oportunidade de falar aí e tamo junto. Tá bom. Diego, muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado, boa noite para todos, obrigado por ter participado. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, Diego. Valeu, Léo. Boa noite. Obrigado.